E aí, galera, beleza? Eu sou a professora Paula e essa é a hora do... E aí, pessoal, tudo bem? Bom, semana passada a gente começou a ver um pouquinho sobre geometria analítica, lembra? A gente já tinha definido algumas coisas anteriormente quando a gente começou a falar sobre gráficos. E aí eu comecei a falar com vocês sobre geometria analítica. A gente viu como que a gente calcula a distância entre dois pontos e hoje a gente vai fazer alguns exercícios sobre isso. Então, papel e caneta na mão, lápis, borracha e bora fazer exercício. O próximo exercício ele vai dizer o seguinte: demonstre que um triângulo com vértices A, 0, 5, B, 3 e menos 2, C, menos 3 e menos 2 é isósceles e calcule o seu perímetro. Bom, então vamos lá. Eu não preciso colocar o meu plano cartesiano, colocar todos esses três pontos para eu montar o meu triângulo, para eu saber se ele é isósceles ou não. Se a gente tem um triângulo, a gente tem três pontos. A gente vai ter três vértices desse triângulo. E os lados do meu triângulo vai ser justamente a distância entre esses pontos. Então, vamos supor que aqui em cima eu tenho o ponto A. Tô só supondo, tá? Aqui embaixo seja o ponto B e aqui do lado o ponto C. Repara que, para eu calcular a medida do lado AB, essa medida vai ser justamente a distância do ponto A até o ponto B. Para eu calcular a medida do lado AC, essa medida vai ser justamente a distância do ponto A até o ponto C. E para eu calcular o lado BC, vai ser justamente a distância do ponto B até o ponto C. Repara que, independente de onde esses pontos estejam, eu vou ter essas três medidas que vão ser os três lados do meu triângulo. Para eu provar que esse triângulo é um triângulo isósceles, lembra que triângulo isósceles ele tem dois lados de mesma medida, independente de qual lado seja. Ele vai ter dois lados de mesma medida. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular cada uma dessas três distâncias. E se eu tiver duas distâncias com a mesma medida, duas distâncias iguais, daí esse meu triângulo é isósceles. Se as três distâncias tiverem medidas diferentes, ele não é isósceles. Eu tenho aqui todos os valores, tanto de x quanto de y, de cada um desses pontos. Então, eu vou calcular as três distâncias separadas. Então, ó, primeiro a distância do ponto A até o ponto B. Lembra que vai ser, ó, raiz quadrada. Aí aqui dentro dos parênteses eu vou colocar o x de um menos o x do outro. Lembra que eu disse que não importa a ordem? Realmente, não importa a ordem, porque depois eu vou elevar ao quadrado e vai ficar tudo positivo. Então, eu estou usando o ponto A e o ponto B. O x do A é 0 e o x do B é 3. Para ficar mais fácil, eu vou colocar 3 menos 0, tá? Então, 3 menos 0 ao quadrado. Mas, aí aqui eu vou colocar a diferença do y. O y do B é menos 2, menos 5, que é o y do A, ao quadrado. Então, coloquei todos os valores, tá? Delta x, delta y, variação de x, variação de y, mesma coisa. Então, vamos lá. Lembra que primeiro a gente resolve dentro da raiz. E dentro da raiz eu tenho parênteses. Então, pela ordem, o parênteses vem primeiro. Vou resolver aqui, ó. 3 menos 0, 3. Menos 2 menos 5 vai dar menos 7. Agora eu tenho que resolver as potências, pela ordem de resolução. Então, dentro da minha raiz eu tenho 3 ao quadrado, que dá 9, e menos 7 ao quadrado, que vai dar 49 positivo. Lembra? Negativo vezes negativo vai dar positivo. Então, 9 mais 49 dá 58. Então, eu tenho a raiz de 58. Vou fazer aqui rapidinho a decomposição, só para a gente ver se dá para simplificar essa raiz ou não. Vou decompor o 58. 58 dividido por 2 dá 29. 29, pessoal, é um número primo, porque eu não consigo dividir ele por ninguém além dele mesmo. E como que eu sei disso? Eu vou testando. Por 2 não dá, por 3 não dá, por 5 não dá, por 7 não dá, por 11 não dá, por 13 não dá. E eu vou testando por todos os números primos. E aí eu chego à conclusão que eu só consigo dividir ele por ele mesmo. Então 29 por 29 dá 1. Ou seja, o 58 é 2 vezes 29. Então eu não tenho nenhum deles que vai dar para eu juntar de 2 em 2 para sair da raiz, né? Então continua a raiz de 58 mesmo. Agora a gente vai calcular a distância do ponto A até o ponto C.
De novo, a gente vai fazer a raiz quadrada e dentro dessa raiz quadrada a gente vai fazer a diferença do x ao quadrado mais a diferença do y ao quadrado. Então, ó, o x do A é 0 e o x do C é menos 3. Então, eu vou fazer menos 3 menos 0 ao quadrado mais menos 2, que é o y do C, menos 5 ao quadrado também. Então, eu tenho menos 3 menos 0 ao quadrado mais menos 2 menos 5 ao quadrado. Vamos lá resolver dentro dos parênteses, ó. Menos 3 menos 0 vai dar menos 3. Menos 2 menos 5 vai dar menos 7. Então, agora, resolvendo as potências que estão dentro da raiz, eu tenho menos 3 ao quadrado vai dar 9 e menos 7 ao quadrado vai dar 49. Somando os dois, eu tenho também raiz de 58. Pronto, demonstrei que meu triângulo é isósceles, porque essas duas distâncias têm a mesma medida, elas são iguais. Então, esse triângulo é sim isósceles. Segundo a parte do exercício, ele pede para a gente calcular o perímetro desse triângulo. Lembra que perímetro é a soma de todos os lados. Já descobri dois lados do meu triângulo. Os dois medem raiz de 58. Vou descobrir o terceiro lado. O terceiro lado é o lado BC. Então, eu vou calcular a distância do ponto B até o ponto C. Então, vamos lá. Presta muita atenção no sinal dos valores das coordenadas, tá? Por quê? Porque eu tenho menos da fórmula, que é x1 menos x2, y1 menos y2. E aqui eu tenho alguns valores negativos, ó. Então, presta muita atenção no sinal. Vamos fazer as coordenadas do B menos as coordenadas do C. Vamos fazer, então, a variação do x. Então, ó, o x no B vale 3 e o x no C vale menos 3. Então, aqui dentro eu vou colocar 3 menos 3. Por quê? Esse menos aqui, ó, é lá da fórmula. E esse menos aqui é do menos 3. Então, eu tenho 2 menos. Beleza, já fiz a variação do x. Mas, vou fazer a variação do y, ó. No B, o y é igual a menos 2. Então, menos 2 menos 2, que é o do C. Menos 2 menos 2. Tudo isso ao quadrado. Então, ó, agora que eu vou resolver o que tá dentro do parênteses, presta atenção no joguinho de sinal, ó. Negativo com negativo dá positivo. Então, 3 menos 3 vai ser 3 mais 3. Menos 2 menos 2 vai ser menos 2. Aqui eu não tenho joguinho de sinal, só que aqui eu tenho. Menos com menos vai dar mais. Então, vamos lá. Agora eu consigo somar aqui dentro do parênteses. 3 mais 3 dá 6 ao quadrado. E menos 2 mais 2 vai dar 0. Eu tô devendo 2 e eu tenho 2, vou pagar tudo, não tô devendo mais nada. 0. 6 ao quadrado é 36 e 0 ao quadrado é 0. Então, a distância do ponto B até o ponto C é igual a raiz quadrada de 36. Sabe de cabeça qual é a raiz quadrada de 36? Ótimo. Vamos ver usando aquela nossa técnica de decompor para ver o que acontece. Vou decompor o 36, ou seja, vou escrever ele como uma multiplicação. Então, 36 dá para dividir por 2, porque ele é um número par. Vai dar 18. 18 também dá para dividir por 2, porque também é um número par. Vai dar 9. 9 não dá mais por 2, mas dá por 3. 9 por 3 dá 3 e 3 por 3 dá 1. Então, lembra, quem tiver o parzinho vai sair da raiz. Eu tenho 2, 2 e 2, 3. Ou seja, vai sair um 2 e daqui vai sair um 3, que é o que vai cancelar com a minha raiz. Tá vendo, ó? 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Esse vai cancelar e vai sair. Esse também vai cancelar e também vai sair. Então, a raiz de 36 é igual a 2 vezes 3, que é 6. Então, vamos lá, já tenho os 3 lados do meu triângulo, vamos calcular o perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados, então vamos somar raiz de 58 mais raiz de 58 mais 6. Meu Deus, eu tenho soma com raiz, não sei o que faço. Presta atenção, toda vez que a gente tiver uma raiz que não é exata, a gente pode tratar ela, só para a gente entender na nossa cabeça, trata ela como se fosse um x, por exemplo. Como se fosse um número que você não conhece. Se eu tivesse x mais x, isso não daria 2x? Eu tenho raiz de 58 mais raiz de 58. Então, isso vai dar o quê? 2 vezes a raiz de 58. Estou somando ela 2 vezes. Mais o 6 que está ali sozinho, sem a raiz de 58. Então, esse é o valor do meu perímetro. Feio desse jeito? É.
feio desse jeito mesmo. Mas é esse o valor. É isso por hoje. Fizemos 2 exercícios bem complicadinhos. No próximo vídeo eu venho com um pouco mais de exercício. Depois a gente vai ver o ponto médio dos segmentos dentro da geometria analítica. Não se esquece de se inscrever, dar um like, comenta, compartilha com a galera. E é isso. Até semana que vem.